Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente mergulha num livro bíblico que, nossa, causa muito debate e até medo, né? O Apocalipse. Exatamente. A imagem que geralmente vem à mente é de fim do mundo, catástrofe. Pois é. Mas, olha, o material que a gente analisou hoje, focado em apocalipse, revelação, não destruição, propõe um olhar bem diferente. A ideia é ir além do susto inicial. É investigar o significado original, o contexto da época, aqueles símbolos todos. Para entender a mensagem real por trás. E essa é a nossa proposta aqui, né? Desvendar o Apocalipse como o próprio nome diz. Tem até aquele verso logo no início, capítulo 1, versículo 3. Feliz aquele que lê. E felizes aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Isso. É um convite à compreensão, não ao pânico. Então vamos começar por aí mesmo. Apocalipse. O que essa palavra significa de verdade? Então, vem do grego, né? Apocalipsis. E significa literalmente revelação ou desvelamento, tirar o véu. Ah, interessante. Então a intenção não era primariamente assustar. Pelo contrário, segundo essa análise, era revelar, mostrar a soberania de Deus, o triunfo final do bem sobre o mal, mesmo quando tudo parecia perdido para os primeiros leitores. E essa leitura também fala de uma conexão com o hebraico, né? Mesmo o livro sendo em grego. Fala da raiz, gilui. Isso, Gilui, que também é revelação. Mostra como a mente do autor João pensava de forma semítica, hebraica. E isso explica muito da linguagem simbólica, que era comum nesse tipo de literatura. Faz sentido. E falando em símbolos, os números são chave, né? O número 7, por exemplo, aparece o tempo todo. Nossa, muito! São 54 vezes, segundo a contagem. 7 igrejas, 7 selos, trombetas, taças. Para essa leitura, o 7 vem direto da cultura hebraica. Simboliza plenitude, perfeição divina. Pensa no ciclo da criação, em Gênesis. 7 dias, claro. Plenitude. E o 12? Também é bem presente. Sim, o 12 é outra chave. Ele conecta as 12 tribos de Israel do Antigo Testamento com os 12 apóstolos da Nova Aliança. É como se dissesse, o plano de Deus continua, unindo tudo. Entendi. Agora, um número que todo mundo pensa quando fala de Apocalipse. 666. Qual a abordagem do material sobre ele? Ah, o famoso 666. Bom, a interpretação apresentada aqui usa a gemátria hebraica. Gemátria. O que é isso? É uma técnica antiga, tipo um código, onde cada letra hebraica tem um valor numérico. Nessa leitura, se você pega o nome Neron César, que é Imperador Nero César, e translitera para o hebraico, a soma dos valores das letras dá exatamente 666. Uau! Então, não seria um anticristo futuro genérico, mas uma crítica direta a Nero, uma figura real da época. Exatamente. Para os primeiros leitores perseguidos por Roma, isso faria todo sentido. Era uma forma codificada de apontar o opressor. O que nos leva direto para o contexto histórico que você mencionou. O livro foi escrito numa época de muita perseguição aos cristãos pelo Império Romano, certo? Certíssimo. E essa linguagem codificada era tipo assim, uma forma de resistência. Fortalecia a fé da comunidade sem expô-la ainda mais à repressão. E os outros símbolos se encaixam aí. A besta, o falso profeta. Perfeitamente. Nessa visão, a besta seria o próprio poder imperial romano opressor e idólatra. O falso profeta seria a propaganda religiosa que apoiava o império, exigindo adoração ao imperador como se fosse um deus. E a meretriz Babilônia. Seria um símbolo da própria cidade de Roma, vista como o centro da decadência moral, da opressão econômica, da idolatria. A Grande Babilônia. Então, a mensagem central era tipo um chamado para a galera se manter fiel a Deus, ao Cordeiro, mesmo com toda essa pressão, dizendo que esse império não ia durar para sempre. Exatamente isso. Era para encorajar a fidelidade, afirmar que, no fim das contas, o reino que permanece é o de Deus. Isso fica muito claro da figura central de Cristo no livro. Ele é o Alfa e o Ômega. O leão da tribo de Judá. Sim, mas aí vem a surpresa, né? Quando João olha, ele não vê um leão pronto para atacar. Ele vê um cordeiro como tendo sido morto, mas de pé, vivo.
É uma imagem muito forte, essa inversão. O leão que é cordeiro. Poderosíssima e central para essa leitura. Mostra que a vitória de Deus não vem pela força bruta, pelo poder imperial, como o leão talvez sugerisse. Vem pelo sacrifício, pela entrega redentora do cordeiro. É uma lógica totalmente oposta à de Roma. E o final do livro? Se a ideia não é só destruição, o que essa análise diz sobre o fim? O final é sobre renovação, restauração profunda. O texto fala de novo céu e nova terra. Novo? Mas como assim novo? Do zero? Boa pergunta. A palavra grega usada ali é kainos. E kainos não significa apenas novo no sentido de recente, tipo neos. Significa novo em qualidade, renovado, transformado. Entendi. Então não é aniquilação total para começar de novo, mas uma transformação radical do que existe. Isso. A visão final é de esperança pura. A nova Jerusalém descendo do céu, o fim do choro, da dor, da morte. Deus habitando com a humanidade de forma plena. Uma restauração completa. Resumindo, então, a perspectiva que esse material traz é que o Apocalipse, apesar de complexo e cheio de símbolos, é fundamentalmente um livro para fortalecer a fé, para dar esperança em tempos difíceis. Exato. É uma revelação de que a história tem um propósito, que Deus está no controle e que o mal e a opressão têm um fim certo. Uma mensagem de resistência e confiança. Muito bom. Uma visão que realmente muda a perspectiva. E para deixar uma última pulga atrás da orelha, né? O material menciona que alguns estudiosos veem a própria estrutura do Apocalipse como um reflexo da liturgia do Templo de Jerusalém, quase um culto celestial acontecendo ali nas páginas. O culto celestial. Pois é, fica a questão: o que essa dimensão litúrgica, além dos símbolos proféticos, pode nos dizer sobre a experiência de adoração e comunidade que João queria passar para aqueles primeiros cristãos em meio à crise? Algo para a gente pensar.